Xabi Alonso não é mais o técnico do Real Madrid, demitido depois da derrota no clássico ontem da Supercopa do Rei. Perdeu por 3-2 para o Barcelona ontem, acabou sendo demitido hoje. Eu fiz hoje um Café 90 que eu vou deixar linkado aqui, onde a gente fala um pouco sobre o jogo de ontem. Então a ideia hoje não é aprofundar nesse vídeo aqui sobre o jogo de ontem, mas comentar essa saída do Xabi Alonso, tentar entender os principais motivos da derrubada do treinador, o porquê que ele caiu e caiu agora, né? Acho que teve outros momentos que parecia que estava mais próximo da queda dele, e tentar entender o que o Real Madrid quer com essa troca, quem que o Real Madrid trouxe, né, que é o Arbeloa, já está anunciado, e qual que é a ideia do Real Madrid com essa troca no meio da temporada, no meio não, né, ainda no início da temporada praticamente, ainda tem uma Champions League pela frente, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, e o Real Madrid ainda disputa todos esses títulos, tentar entender o que o Real Madrid está querendo com essa troca. Então vamos falar sobre esse tema no vídeo de hoje. Mas antes, quem puder se inscrever, deixar seu like, estamos na meta aí dos 100 inscritos, fazendo mais um vídeo aí no dia, mais de um vídeo por dia, para tentar bater logo essa meta. Então quem quiser fortalecer, quem puder fortalecer aí e se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário também, o que achou, por que acha que o Xabi Alonso foi demitido, se acha que foi justo, por que ele caiu. Deixa aí seu comentário também. Bom, vamos lá, o Real Madrid troca de treinador agora no início da temporada, depois de o Xabi Alonso assumir ali no Mundial de Clubes, vindo do Bayer Leverkusen. Xabi Alonso, todo mundo sabe, trabalho fantástico que ele fez no Leverkusen na temporada passada, e retrasada principalmente, né? Na passada foi uma continuidade, mas na retrasada foi onde ele foi campeão alemão, foi vice-campeão da Europa League, tirou o time do Leverkusen da fila e fez um trabalho fantástico por lá. O Real Madrid foi atrás, é um ex-jogador que passou pelo Real Madrid, tem história no Real Madrid, e aí por isso também fazia sentido o Real Madrid ir atrás. Mas foi um cara que, ao longo de todo esse período dele, esse curto período dele no Real Madrid, em nenhum momento acho que ele convenceu 100%, né? Ele teve algumas decisões técnicas que fazem pouco sentido na maior parte das vezes. A gente não via um padrão tão bem definido no Real Madrid. Era um time que se mudava muito a escalação no começo da temporada, e eu acho que faz parte de tentar encontrar as soluções, mas eu acho que ele demorou para conseguir fixar um time. Eu acho que isso era uma das virtudes do Carlo Ancelotti, que é o treinador que antecedeu ele, né, que era ter uma previsibilidade. A gente olhava para o time do Ancelotti, a gente sabia o que esperar, os jogadores sabiam o que esperar, sabiam o que o Ancelotti queria, quem entrava sabia mais ou menos o que precisava ser feito, e a sensação com o Xabi Alonso é que isso nunca aconteceu. Uma das coisas que eu creio que foi crucial para a derrubada dele como treinador foi a questão da gestão de elenco, né? Acho que isso foi o que gerou mais polêmica dentro do Real Madrid ao longo dessa temporada 25-26, é o que tem gerado mais barulho, é toda a gestão de elenco que o Xabi Alonso fez. Desde o início ele não conseguiu gerenciar todas as estrelas que ele tem ao mesmo tempo. Ele desde o início definiu que o Mbappé era o cara que ele ia moldar o time ao entorno, e que todo o resto poderia ser trocado a qualquer momento. E aí o Vinícius Júnior, ao longo do início da temporada, foi reserva muitas vezes, quando jogava nunca jogou até o fim. Isso foi incomodando ele. Teve o episódio do Vinícius Júnior reclamar na saída do gramado, bem publicamente, bem explicitamente, e ter aquele atrito com o Xabi Alonso. Tem a questão toda do Rodrigo também, que demorou a ter minutos, demorou a ter sequência, o Endrick, que acabou saindo por ter pouquíssimos minutos, o Mastantuono, que aparentemente era o favorito dele, e depois de um tempo parou de ter minutos e também começou a reclamar. Então teve muitos eventos ali pequenos de alguns jogadores que culminaram nesse atrito grande que ele tinha com o elenco. E eu acho que uma das coisas que eu menos esperava depois da derrota de ontem era que o Xabi Alonso já fosse demitido logo após a derrota. Eu acho que teve momentos na temporada em que o Real Madrid praticava um futebol pior e tinha resultados piores. Nos últimos 5, 6 jogos o Real Madrid parece ter tido uma melhora, parecia um pouco mais estável. Acho que por linhas tortas, né? Acho que a lesão do Arda Güler acabou fazendo o Xabi Alonso optar por não jogar tanto com Arda Güler e Bellingham, e sim com Bellingham e o meio de campo mais marcador, com Valverde, com Tchouaméni, com Camavinga, e isso fez o time ser um pouco mais equilibrado. A lesão do Mbappé acabou dando espaço para o Gonçalo Garcia, que foi uma das apostas dele, por isso que ele acabou escanteando o Endrick, e o Gonçalo Garcia tem dado resposta, fez inclusive gol ontem contra o Barcelona. Então acho que
de certa medida, nos últimos jogos nem era o futebol apresentado nem era o pior. Acho que a impressão do jogo de ontem é que o Barcelona era um time superior, mas o Real Madrid competiu. O Real Madrid tinha eliminado o Atlético de Madrid antes na Supercopa também competindo. Então acho que no momento esportivo e no momento técnico não era o mais esperado a demissão dele. Mas eu acho que a derrota no Clássico acabou pesando muito dentro do vestiário também. E aí tem uma imagem filmada pela torcida ontem lá na Arábia Saudita do pós-título, né? Na hora que o Barcelona é campeão e vai receber as medalhas. E aí o Xabi Alonso tá chamando todo o elenco para fazer ali a espécie de homenagem, né, que os jogadores fazem, tipo o passilho ali, que é os jogadores da equipe rival fazem o corredor enquanto os campeões passam para receber as medalhas. O Barcelona já tinha feito isso recentemente para o Real Madrid, e o Real Madrid era como se fosse uma reciprocidade dos jogadores, e é algo comum entre os jogadores ser feito. O Xabi Alonso estava chamando o elenco para ser feito esse momento, e o Mbappé, pelo outro lado, chamando os jogadores para não irem, e aí meio que discutindo a distância com o Xabi Alonso e chamando os jogadores para irem para o vestiário, para saírem de campo. E acabou que o Mbappé venceu, os jogadores acabaram todos saindo de campo, não foi feito o passilho e o Xabi Alonso acabou se dando por vencido ali, acabou indo pro vestiário também. Essa cena ela é muito emblemática de como o principal cara pro Xabi Alonso, o cara que ele estava moldando o time ao redor dele, até ele no final das contas não estava sob o domínio do Xabi Alonso, não estava com ele, né? Tava indo para o outro lado. E aí quando um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, geralmente a corda estoura para o lado mais fraco, que é o lado do treinador. É difícil no meio de uma temporada uma direção de futebol ter que reformar todo um elenco que está contra o treinador, acaba sendo mais acessível a troca do treinador. Eu não acho que o Xabi Alonso é um péssimo treinador, acho que ele deixou muitas amostras positivas na passagem dele pelo Leverkusen. Na passagem dele pelo Real é muito curta, mas eu acho que ele teve as suas ideias, ele tentou impor as suas ideias, mas eu acho que o projeto foi maior do que ele nesse momento de carreira, e acho que os jogadores que estavam com ele acabaram sendo maiores do que ele nesse momento de carreira. Ele acabou tentando impor algumas coisas que acabou não caindo tão bem, talvez, dentro do vestiário do Real Madrid. Acho que a perda de controle do elenco foi uma das coisas mais definitivas para a queda dele. E aí eu acho que entra um pouco da ruptura de ideia que o Real Madrid acabou impondo com a troca do Ancelotti para o Xabi Alonso, né? O Ancelotti acaba sendo o extremo contrário do Xabi Alonso nessa questão de gestão de elenco. O Ancelotti é mestre nisso e faz isso como poucos. E aí essa troca para um Xabi Alonso que aparentemente não tinha essa característica acabou sendo exposta agora com essa troca, digamos, cedo, né, de treinador. O Real Madrid então anunciou já o Arbeloa, que estava no time B do Real Madrid como treinador agora do Real Madrid. Então aparentemente ele não é um interino, ele é realmente o treinador efetivo do Real Madrid até o final da temporada. O Arbeloa é aquele, né, ex-lateral que jogou muitos anos no Real Madrid, foi inclusive reserva por muitos anos, jogou na seleção espanhola também, e agora tem sido treinador, vai para o primeiro trabalho dele, né, em equipes principais, equipes profissionais, o Arbeloa. Acho que a ideia do Real Madrid é tentar acalmar o elenco, né, tentar trazer um cara que esteve há pouco tempo dentro de vestiário, que sabe controlar talvez melhor o vestiário, e alguém que conhece o Real Madrid para tentar acalmar as coisas. Acho que o Real Madrid vai apostar muito na capacidade técnica individual dos seus jogadores. É um time muito forte, né? Um elenco muito forte, então não necessariamente talvez eles acreditem que precisa de ter um técnico nesse momento que seja um nome pesado, mas sim trazer um cara que saiba organizar minimamente o time, que saiba organizar o vestiário, que entregue os coletes para os jogadores jogarem, para tentar apostar nisso. Eu acho que é uma aposta arriscada, acho que no fundo a ideia do Real Madrid é sonhar com o Arbeloa virar um Zidane da vida e ser o cara que vai comandar o Real Madrid numa sequência de títulos. Acho que no fundo essa é a expectativa do Florentino Pérez, mas eu acho que é uma aposta muito arriscada. Eu honestamente não conheço o trabalho do Arbeloa no Real Madrid B, então não posso afirmar que é uma aposta errada, que vai dar ruim, mas eu acho que um treinador inexperiente num barco do Real Madrid balançando tanto quanto tem balançado nessa temporada atual, corre-se um risco grande do Real Madrid não conseguir levar nenhum título, e isso para o Real Madrid do Florentino Pérez é um desastre, né? Acaba sendo um desastre o Real Madrid acabar ficando sem títulos numa temporada inteira, e isso significaria, por exemplo, o Barcelona levar alguns deles, já levou a Supercopa, talvez levar a Copa do Rei, talvez levar a La Liga, se o Real Madrid não levar. Então
Acho uma aposta arriscada, acho que talvez o ideal seria o Real Madrid ir atrás de um outro cara, talvez pensar numa outra opção mais experiente, mas a decisão está tomada, vamos ver agora os rumos do Arbeloa e do Xabi Alonso. Acho que é um cara que vai se posicionar, vai se reposicionar no mercado muito em breve, porque é um cara que demonstrou boas características quando treinava na Alemanha, e acho que vai ter muito time interessado talvez no Xabi Alonso aí para a próxima temporada, mas provavelmente até o final dessa temporada ele deve ficar aí em off. É isso, peço que deixem seus comentários aí, o que acharam dessa troca de treinador do Real Madrid, concordam comigo, discordam de mim, o que vocês acharam da passagem do Xabi Alonso, deixem aí nos comentários, e no mais a gente se vê no próximo vídeo, valeu!